Olá, tudo bom? Bom, hoje nossa live vai ser sobre autoconhecimento, o diferencial do futuro. Cada vez mais nós falamos sobre autoconhecimento, sobre o quanto isso vai ser um diferencial, mas é muito importante nós entendermos o que significa isso. Tá? Por que o autoconhecimento ele vai ser um diferencial tão grande? Por que hoje, quando nós falamos em autoconhecimento, nós estamos falando sobre algo que faz com que as pessoas efetivamente olhem para isso como algo que traz uma habilidade maior para você. Oi, Luciana, bem-vinda, tudo bom? Então, quando nós falamos em o que significa isso, se conhecer, o que eu percebo, pelo menos o que eu tenho percebido durante esses 31 anos de trabalho como psicóloga clínica, é que poucas são as pessoas que ainda têm um autoconhecimento ou se conhecem realmente. Oi, Cris, tudo bem? Bem-vinda. Por quê? Porque na maior parte das vezes, nós ficamos presos naquilo que nós sabemos sobre nós. E é muito comum que nós, quando falamos sobre quem nós somos, o que nós somos, nós precisamos entender primeiro quem realmente somos. Por quê? Oi, Dani, bem-vinda. Hoje, como é uma live mais tranquila, eu consigo dando um oi para quem vai chegando, eu consigo hoje ser mais interativa. Então, assim, é muito comum que quando nós nascemos numa família, nós acabamos por repetir os padrões, as crenças que a família traz, e muitas são as vezes onde as pessoas nos dão rótulos que nem sempre nos cabem. Vou dar um exemplo. Durante muito tempo, segundo a minha família, eu era uma pessoa muito geniosa. E, na verdade, isso não é real. Só que, olha que interessante, né? Desde que eu me conheço por gente, eu acho que desde os 5, 6 anos, eu sempre usei óculos. Por quê? Porque eu lia muito, então eu não enxergava. Óbvio, né? Depois fiz uma cirurgia, aos 35, parei de usar óculos. E hoje é pela idade mesmo, mas é 1, 2 graus, então é bem mais tranquilo. Mas isso fazia com que eu, muitas vezes, para enxergar, eu fizesse isso. Por quê? Antes de usar óculos, eu não enxergava. Então, eu tinha que olhar para a pessoa assim. E isso, as pessoas diziam que eu estava de cara feia, que eu estava mal-humorada. Eu ouvi tanto isso que chegou uma época que eu comecei a me questionar se eu realmente não era geniosa e mal-humorada. Óbvio, como todas as pessoas, tem dias que eu vou realmente estar mal-humorada. Não é comum, eu tenho uma personalidade mais alegre do que mal-humorada. Tanto que eu brinco, é mais comum eu estar sem humor do que de mau humor. Tá? Mas eu só fui entender isso quando eu fui fazer realmente meu processo de terapia. Por quê? Porque ali eu vou olhar para mim, sobre o olhar, com o olhar de uma pessoa que vai ouvir o que eu estou dizendo e que vai me ajudar a enxergar o que realmente é meu, o que eu repito de comportamento e o que eu estou repetindo, por quê? Porque me disseram que eu era assim. Ah, você, fulana, é parecida com a avó Ana, a avó Maria, a tia tal. E a pessoa, na verdade, ela herda esse rótulo. E muitas vezes ela passa pela vida sem saber. E às vezes nós não entendemos o que nós sentimos. Quantas vezes nós temos um sentimento e aquilo é confuso para nós? E conforme nós conversamos com uma amiga, às vezes com nossa mãe, com a psicóloga, aquilo fica tão claro. Hoje me mandaram um material que eu achei muito interessante e que foi publicado. Eu não lembro onde foi publicado, eu vou dar uma olhada, mas foi em um jornal que falava sobre um filme, Made
se não me engano, e falava sobre o quanto essa questão do abuso emocional, ele é forte, como muitas vezes as pessoas não se dão conta, tá? Do quanto estão passando por um abuso emocional. Por quê? Porque por que a pessoa não se dá conta? Ela não se dá conta porque ela acha que aquilo é comum, é normal e é ok. Por quê? Porque ela não tem esse processo, às vezes nem de saber o que é limite ou o que é normal. Ela vive o que é normal dentro do sistema dela. Se eu venho de uma família muito agressiva, eu vou achar que aquilo é o normal. E sem me dar conta, muitas vezes eu vou começar a repetir esse comportamento e vou ter problemas em outras áreas, tá? E isso daí vai fazer com que eu seja rotulada, eu seja criticada, porque eu estou repetindo um comportamento que dentro da família digamos assim, aceitável ou me faz pertencer, mas que fora da família isso não tem tanto, como é que eu vou te dizer, não é o comportamento normal. Por quê? Porque a pessoa está sendo muito agressiva. E conforme ela vai se entendendo, ela vai se conhecendo, ela vai se dando conta que muitas vezes aquele comportamento, mesmo para ela, não é positivo. E não é o comportamento que ela gostaria de ter ou que ela repete. Mas ela repete pelo pertencimento. Então, nós sempre precisamos Olá, Roseli, bem-vinda. Então, quando nós falamos em autoconhecimento, primeiro eu entender meus limites. Primeiro eu entender quem eu sou. E como eu entendo quem eu sou? Primeiro entendendo como é que eu funciono. É um funcionamento que, infelizmente, nós ainda não recebemos isso. Nós aprendemos como funcionam as leis da natureza, nós aprendemos como funcionam as leis de Deus, nós aprendemos como é que funcionam as leis da física, mas nós sabemos como funcionam as nossas leis de funcionamento. Eu sei exatamente quem eu sou, eu consigo identificar por que eu estou tendo um comportamento ou não, eu consigo identificar se eu estou tendo uma emoção e que emoção é essa e o que significa isso para mim e quais são as consequências que essa emoção ou esse sentimento que eu estou tendo provoca no meu sistema ou no outro. Então, o primeiro passo é quem sou eu. Por quê? Porque nesse quem sou eu consigo aumentar ou começo a desenvolver a minha inteligência emocional. Olá, Andressa, bem-vinda. E o que é a inteligência emocional? É eu reagir primeiro, eu conseguir reagir a situações de acordo com a situação real e não de acordo com o que eu estou vivendo, dos meus medos, das minhas experiências de passado. Eu realmente fico agressiva quando alguém me leva à agressividade ou quando eu me permito ir para a agressividade. Entendeu? Então é interessante como muitas vezes, se eu não me conheço, primeiro ponto, eu brinco, né? Eu caio em todos os jogos psicológicos possíveis e imagináveis, tá? É assim, é fácil, esse daqui é fazer assim, o outro cai. Eu começo a viver os sonhos dos outros. Eu começo a viver as expectativas dos outros. Eu começo a dar o meu poder para o outro. E tudo isso daqui tá ligado ao quê? Tá ligado ao meu autoconhecimento. E isso daqui nós estamos falando de nós para conosco, tá? Nós estamos falando de nós com as relações ao nosso redor. Quando eu não sei o que eu sinto, muitas vezes eu posso me tornar uma pessoa indecisa, porque eu realmente não tenho claro quais são o que eu posso fazer, quais são as escolhas que eu tenho. Às vezes eu estou tão habituada a repetir um comportamento que eu sequer paro para pensar que existem outras possibilidades. E isso influencia em tudo.
Olha que interessante. E nós estamos falando só sobre nós. Por exemplo, se eu não sei que eu tenho um id, ego e superego, se eu não sei que eu tenho uma parte emocional que reage como criança dentro de mim, muitas vezes eu não entendo o meu comportamento e eu não entendo por que que o outro consegue me levar para algumas situações ou emoções que eu não tenho controle. Se eu não sei que eu tenho dentro de mim os modelos do meu pai e da minha mãe e que sempre eu vou ter alguém que é crítico e sempre alguém que é nutritivo, eu sempre vou ter esse comportamento ou entrar em jogos, e eu entro em jogos pelo emocional ou pelos meus valores. E muitas vezes eu me vejo em situações que eu não consigo sair. Olá, bem-vinda. Então, isso daqui nós estamos falando só em relação a quem eu sou. E é isso que me auxilia nesse meu me conhecer. Isso faz com que eu consiga começar a reagir à realidade e não às fantasias ou às reatividades que eu adquiri durante a minha vida. Se eu não sei quem sou eu, se eu não sei como o meu corpo funciona, tá? Como é que eu vou ter domínio sobre ele? Por exemplo, durante muito tempo, uma coisa que parece boba, mas durante muito tempo eu dizia para as pessoas, né? Eu falava, eu não gosto de soja. E as pessoas tentavam me convencer de que eu tinha que comer soja. Porque soja era maravilhoso, soja era divino, soja era fantástico. Tá, mas eu não gosto, eu não me sinto bem, eu não me sinto alguma coisa... Mas eu não sabia explicar por que eu não gostava. E aí, como eu sou uma pessoa, infelizmente, muito alérgica, uma das vezes que eu fui procurar um alergista, eu descobri que eu sou alérgica à soja. Tá? Então, quando alguém me pergunta e me diz, tá, mas por que você não come? E eu digo, eu sou alérgica, é como se eu tivesse criado um rótulo ali que me permite não ter que discutir. Eu tive um atestado médico para não ter que comer soja. O problema é por que eu sou alérgica à soja. O que isso provoca no meu sistema? Isso impacta a minha alimentação? Isso impacta as minhas relações? Porque se isso impactar muito negativamente, pode ser que eu queira comer soja só para pertencer. Olha que maluco. Olá, Patrícia, bem-vindo. Então, eu preciso entender como funciona o meu emocional, como funciona os meus valores, a minha identificação com meu pai e com a minha mãe. Eu preciso entender como funciona o meu corpo, tá? E eu preciso entender como funcionam os meus relacionamentos, quais são os meus jogos prediletos e os meus jogos não prediletos. Eu preciso entender qual é o meu grau de carência. E a minha carência, ela é uma carência real, tá? Eu realmente estou sozinha, eu não tenho quem me reconheça, ou realmente eu trago uma carência da minha infância, que muitas vezes pode ser da minha mãe, do meu pai ou da minha avó. De quem é essa carência? Eu preciso entender dentro disso como é que eu administro o meu tempo. Tudo isso que nós estamos falando é sobre autoconhecimento. Olha que maluco, né? Porque é de acordo com isso que eu vou saber sobre as minhas priorizações, sobre o que realmente é importante ou não para mim, sobre o que realmente me leva à realização, me leva ao meu sentimento de me sentir plena ou me leva para aquele vazio existencial. Quando eu conheço as minhas necessidades, sejam emocionais, sejam físicas, sejam espirituais, eu saio daquele lugar onde eu sou dominada, eu começo a ter domínio sobre mim. Como é que eu posso querer ter domínio sobre mim se eu não me conheço?
E talvez você me dizer, Regina, mas isso tudo é muito básico. Pois é, mas se eu já venho de como a maioria das pessoas, de uma relação onde muitas vezes nem as pessoas com quem eu convivia realmente se conheciam, elas reagiam ao mundo e por conta disso eu aprendi a reagir, onde é que está a minha referência? E o que eu quero que você entenda é que cada um de nós somos extremamente únicos. O que funciona para mim não funciona para você. Mas a forma de funcionamento, ela normalmente é geral. Se eu não sei como eu funciono, como é que eu posso estar feliz e satisfeita? Se eu não sei realmente quais são os meus sonhos, o que é a diferença entre os meus sonhos e as expectativas ou cobranças que foram colocadas sobre mim, como é que eu posso me sentir plena? Se eu não me sinto amada, como eu posso amar? Se eu não me sinto independente, se eu não tenho como saber se sou ou não, como é que eu posso dizer se sou ou não dependente de outro? Então vocês percebem, nós estamos falando de algo que envolve você com você, mas que isso se reflete em todas as suas relações. E se nós quisermos entrar falando em autoconhecimento, se nós quisermos entrar dentro, usando a ferramenta da constelação, eu vou dizer para mim que se eu não estiver ocupando o meu lugar na família, e eu não souber qual é realmente o meu lugar, como é que eu vou ocupar lugar em qualquer outro lugar no mundo? Como é que eu posso ocupar um lugar quando o meu lugar primordial não é claro para mim? Se eu não tenho consciência no meu lugar dentro da hierarquia da família, como é que eu vou fazer isso em relação a outras relações? Esses dias eu estava conversando com uma cliente e ela me falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim, eu não sei ser mãe. E na situação que nós estávamos conversando, eu olhei para ela e falei, mas você não tem que ser mãe. Você sabe ser amiga? Você tem que ser amiga. Você não pode ocupar um lugar que não é seu. E o que você está me dizendo é, eu não quero ocupar esse lugar, mas é porque eu não sei ocupá-lo. Não, você não pode ocupar esse lugar porque ele não é seu. Parece mais uma questão de semântica, mas não é. Agora, tudo isso nós estamos falando, o quanto isso... Olá, Carmen, bem-vinda. O quanto isso influencia o seu dia a dia, tá? O autoconhecimento ele se faz não é só de buscar uma terapia, mas também na sua busca com você, tá? De todas vocês, todos que estão assistindo essa live hoje, quantas vezes vocês pararam e se questionaram sobre o que vocês estavam sentindo hoje? Tá? Eu tô incomodada por quê? O que está me incomodando? Tá? Eu não gostei disso por quê? Eu não quero isso por quê? Quantas vezes vocês usaram hoje de tempo para poder avaliar o que você está sentindo? E se você não parou, você está no automatismo, como é que você vai poder dizer para alguém o que você está sentindo se nem você sabe? Regina, isso é automático. Não, não é. É exatamente o automatismo que nos distancia do autoconhecimento. O autoconhecimento também é uma percepção. Se eu não tiver essa percepção, como é que eu posso ter inteligência emocional? O que é inteligência emocional? É eu saber reagir a uma situação de acordo com a situação, com o tamanho, com o peso, com a magnitude daquela situação. Opa, não entendi. É simples. Se por uma situação pequena eu reajo como se fosse um monstro de 7 cabeças, eu estou tendo inteligência emocional? Agora, por que eu reagi como se fosse um monstro de 7 cabeças? Porque possivelmente aquela situação é uma situação que eu já venho
tendo diversas repetições. Então, quando eu estouro em relação a todas as situações que eu já vivi e não em relação àquela situação. Olha que interessante, né? Então, ao que isso me leva? Isso me leva que, se eu não estiver atenta ao que eu sinto e como eu estou vivendo as situações, cada vez mais eu estou distante da coisa mais importante, o meu autoconhecimento. Agora, essa é uma parte. Até agora eu estou falando de você com as suas relações mais próximas. Agora, por que desde 2000... tá? Vem se falando que a inteligência emocional, ou seja, o autoconhecimento, porque a inteligência emocional ela é um reflexo de duas situações, a situação familiar e a questão do autoconhecimento. Aí você vai me dizer assim, opa, como assim? Familiar, por quê? Porque para eu saber reagir a uma situação, o meu referencial interno, ele tem que estar calibrado. O que é estar calibrado? Eu tenho que confiar no que eu estou sentindo. Então vamos pegar uma família normal, onde a criança chega em casa, a mãe não está bem, e a mãe olha para a criança olha para a mãe e fala assim, mãe, você não está bem? Está tudo bem? A mãe está péssima. A criança está sentindo que a mãe não está bem. Aí a mãe olha para a criança e diz, não, está tudo bem. A mamãe só está cansada. O que eu estou fazendo com essa criança? Eu estou tirando a referência dela. Então você quer dizer que eu tenho que dizer para a criança que eu não estou bem? Eu posso sim dizer, olha, hoje a mamãe está com cólica, hoje a mamãe está realmente triste, hoje a mamãe não está tão bem, a mamãe está de mau humor, a mamãe não dormiu tão bem, a mamãe está precisando de um tempo, mas a mamãe não está bem, mas não tem nada a ver com você. Tá? O fato da mamãe não estar tão feliz hoje não significa que você fez nada de errado. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou dando referência para essa criança. Eu estou falando para essa criança que o que ela está sentindo é real. Quando ela vai para a terapia, ela sabe o referencial dela. E quando ela encontra alguém, aquela pessoa não está bem, ela sente e ela reconhece. Agora, se ela passou por essa outra situação, da mãe dizer que estava tudo bem e ela não estar tão bem, o que vai acontecer? Ela sempre vai ter dúvidas se realmente o outro está bem ou não, porque ela não vai conseguir confiar na sua percepção interna. E nós não estamos falando de intuição, tá? Não é disso, é a minha percepção. Eu sempre, brinco, porque quando uma pessoa vem trabalhar comigo, né, eu tenho por hábito contar como eu estou. Então, me perguntar, tudo bem? Eu sempre respondo. E nem sempre eu respondo do jeito que as pessoas respondem. Eu lembro que um dia eu cheguei aqui no escritório, a Dani já trabalhava comigo, e ela olhou para mim, bom dia, tudo bem? Olhei para ela e falei, não, hoje não tá nada bem, eu dormi mal, eu tive pesadelo a noite inteira, e eu não estou 100%. Eu estou bem para trabalhar, mas eu não estou tão bem assim hoje. Se eu não estivesse bem, eu não estaria aqui. Mas hoje eu não estou muito bem. E não tem nada a ver com você. Eu não dormi bem. Eu tive pesadelos. Eu acordei durante a noite. Eu tô incomodada. E não tem nada a ver com você, nem com nenhum cliente. Aí chegou meu primeiro cliente. Oi, tudo bem? Falei, não, hoje eu não estou tão bem porque eu tive pesadelos durante a noite e acho que eu não dormi tão bem. Mas isso não tem nada a ver com você. E eu lembro que um cliente olhou para mim e falou assim, eu senti que você estava estranha, mas eu achei que era impressão. Eu falei, não é impressão não, eu não estou bem mesmo. Tá? Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você não deveria dizer para mim que está tudo bem? Eu falei, por quê? Olá, Mari, bem-vinda. Se eu digo para ele que está tudo bem, eu estou caminhando de acordo com que eu estou aqui, com o meu papel na vida dele. Eu também repetir a história da mãe de dizer que está tudo bem quando não está bem.
Então, o processo de terapia também tem isso. Ah, mas eu não me sinto confortável em abrir isso para um cliente. Não tem problema. Não tem problema. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas eu estou te dizendo que você tem que ter consciência de como você está. Tá? Eu tive uma cliente que no primeiro mês ela chegou, ela me procurou, qual o motivo? Ela tinha brigas muito fortes com o noivo na época. No primeiro mês eu observei, eu perguntei para ela, falei, você tem TPM? Ela falou, não, nunca tive. Tá bom. E nós fomos observando. No terceiro mês eu olhei para ela e falei, você se dá conta de que todo mês, nesse período você quer ir embora de casa, você quer separar, você briga, você arranja encrenca? E foi muito interessante, porque ali eu me dei conta que muitas mulheres não se davam conta de que tinham TPM. E isso daí foi muito legal de observar, por quê? Porque ela olhou para mim e falou assim, não. Eu falei, tá, eu vou te dar as datas que você brigou e que você me trouxe. E ali nós montamos uma tabela de TPM para ela. Aí você vai me dizer, mas isso todo mundo sabe? Não, porque muitas vezes nós ficamos tão no automatismo que nós não nos observamos. Entendeu? Eu estou falando em relação a você. Você com você, isso também ocorre com os homens. Porque todos nós, eu brinco, é ser humano, vai ocorrer. Óbvio, no homem a TPM é diferente, mas também tem TPM, sim. Tem variação de humor? Sim. Tem variação hormonal? Tem. Menos que na mulher, mas tem. Entendeu? Agora vamos entender como é que isso vai funcionar em relação ao mercado. A cada vez mais nós estamos automatizando as coisas, cada vez mais a inteligência artificial ela tem mais habilidades do que o ser humano. Olá, Neuza, bem-vinda. Cada vez mais nós estamos vendo substituição de alguns trabalhos pela inteligência emocional. Então, o que a inteligência emocional não pode fazer? É exatamente trabalhar nas situações onde nós precisamos de bom senso, de inteligência emocional. Ou seja, é exatamente a inteligência emocional que vai ser o grande diferencial dos executivos, dos estagiários, dos profissionais desse do próximo século. Cada vez mais nós vamos precisar interagir com mais consciência. Por quê? Porque o racional nós já fomos substituídos. O que realmente faz o grande diferencial nas nossas relações? É exatamente o saber criar vínculo, é o saber dar suporte, é o saber dar amor, é o saber receber amor, é o saber negociar as relações, é saber inspirar, é saber liderar, tá? É saber se relacionar. Agora, como eu consigo fazer isso? É um dom que alguns nascem com isso e outros não. Eu diria que alguns têm mais facilidade do que outros. Se nós formos falar em Dharma e Karma, podemos pensar que algumas pessoas o quesito relacionamento já foi solucionado para elas e para outros não. Então, para quem ainda não foi, estamos no Karma em aprendizado. Para quem já passou dessa lição, estamos no Dharma e isso ocorre naturalmente. Mas mesmo que eu tenha essa facilidade de me relacionar, eu preciso entender como eu funciono, tá? Porque não adianta somente escolher uma área para trabalhar achando que você não vai se relacionar, achando que o que realmente vai fazer com que você possa ter uma atuação mais ampla, ter mais realização, não envolve esse lado de se conhecer. Então, é interessante nós observarmos isso. Por exemplo, eu gosto muito, eu tenho um curso que eu dou que é sobre inteligência emocional. E a primeira coisa que nós fazemos é trabalhar com aquilo como é que você funciona internamente. Tá? Como é que você reage às situações? Se você não tiver consciência que
A verdade tem muitas faces, ou seja, você tem muitas faces. E não é porque você tenha múltiplas personalidades ou porque você é fake ou falso ou falsa, mas é porque você tem variações de estados de egos. E estados de ego, na verdade, cada estado de ego é como se fosse uma pessoa inteira, completa e diferente da outra, mas que está dentro de você. Se você não quiser olhar por esse ângulo, você pode olhar pelo ângulo dos arquétipos. Então, assim, é muito interessante porque mesmo pessoas que já fizeram terapia, principalmente sejam homens ou mulheres, quando você fala dos arquétipos e você começa a mostrar que cada mulher tem no mínimo 8 arquétipos, cada homem tem no mínimo 10 arquétipos, e a pessoa começa a identificar, ela começa a entender por que ela tomou algumas decisões ou por que as amigas, tá? As funcionárias, as filhas tomam outro posicionamento. Olha que interessante. Então, quando se dizia que, na verdade, cada um de nós é como uma cebola, cada vez que tira uma casca aparece algo novo, ou como um jogo, cada vez que você ultrapassa uma fase, você passa para outra fase, e o que você não conseguiu aprender na primeira leva como DP para a segunda fase. Nada mais é do que isso, é você se reconhecer, saber como você funciona, saber até mesmo quando você está desmotivado, o porquê, e ver se você pode reverter isso ou não. Entender que o cansaço físico é muito fácil de lidar, mas o cansaço emocional, o cansaço que te leva... Olá, Adri, bem-vinda. O cansaço que te leva a uma depressão, o cansaço que te leva a uma desmotivação, o cansaço que te leva a uma desesperança. Tudo isso daqui é mais difícil. Muitas vezes nós queremos me dar um remedinho que resolve. E não resolve a curto prazo, nem a médio, nem a longo. O remedinho resolve a curto prazo, mas a médio prazo ele vem pior. A longo prazo pode ser uma doença. Então, olha como se conhecer, saber se curar é importante. Então, se você quer buscar realmente, e eu acho que todos nós queremos, isso não sou só eu, se você realmente quer ser feliz, se você realmente quer se sentir realizada, se você realmente quer sentir que a sua vida tem um propósito aqui, o primeiro passo é você se entender. Por quê? Porque até mesmo quando eu monto meus objetivos, quando eu me conheço, eu não vou brigar por aquilo que eu idealizei sobre mim. A vida, olá Rose, a vida fica, eu brinco, né? A vida ela fica, não é tão colorida quando você se conhece, porque você não cria tantas ilusões, mas ela é muito mais fácil de ser vivida, ela é muito mais fácil de você se sentir realizada e plena. Então, se entender, parar pelo menos 5 minutos por dia, se de preferência a cada 1 hora, 2 horas, e perguntar o que eu estou sentindo. No meio de uma discussão, respirar fundo e falar, tá, eu estou reagindo dessa forma, por quê? O que está me fazendo reagir desse jeito? Por que eu não consigo olhar com outros olhos? E é interessante, porque quando... Olá, Angélica, bem-vinda. Quando eu me entendo, quando eu sei quais são os meus sonhos, as minhas limitações, as minhas expectativas, eu consigo até criar um plano mais real para a minha vida. Eu consigo definir as relações às quais eu quero investir ou não. Eu consigo deixar o passado no passado. Eu realmente consigo enterrar o passado. Por que muitas pessoas vivem ou no passado ou no futuro? Por que é tão difícil viver no presente? Porque o presente me obriga a me perceber, a estar presente.
a reagir ao que eu realmente, a vida está me trazendo, as situações que podem me trazer mais ou menos realização. Mas quando eu vivo no passado, eu fico olhando para trás, eu não preciso viver agora. Quando eu vivo no futuro, eu não estou me relacionando no aqui e agora. Ou seja, é como se eu não vivesse. Então, quando nós fizemos uma enquete, foi muito legal, né? Se a pergunta era, você investe em autoconhecimento? E 75% das pessoas responderam que sim. Eu sei que essa não é uma realidade do mundo, é a realidade do nosso público. E desde o ano passado, quando eu comecei a fazer live, uma das coisas que eu estimulo e que eu realmente trago como um dos focos das minhas lives é aumentar a cada live um pouquinho mais do seu autoconhecimento, da sua consciência sobre si, da sua consciência sobre o seu mundo interno, porque somente quando você realmente entender o seu mundo interno, você tem capacidade de realmente entender o mundo externo do outro. E óbvio que a tua relação com o mundo externo tende a melhorar. Por quê? Porque você começa a entender o quanto você coloca de expectativa da sua felicidade sobre o outro, do seu sucesso sobre o outro, da sua frustração sobre o outro. E quando você se ouve, você tem a capacidade de ouvir o outro. Se eu não estou nem me ouvindo, como é que eu vou ouvir o outro? Se eu não estou olhando para mim, como é que eu vou olhar o outro? Então são pequenas perguntas que eu acho que vale a pena nós pensarmos sobre elas e nós nos questionarmos, tá, hoje, no momento em que eu estou, agora, nesse momento, como é que eu estou me sentindo? E eu queria que você fizesse uma coisa simples, inspire profundamente, sente o ar entrando dentro de você. Observe o seu corpo, veja se tem algum lugar que está tenso. Veja se você está precisando de algo. Por exemplo, me dei conta que preciso de água. Observa como é que está o seu corpo, sua cabeça, seus sentimentos, sua consciência do lugar onde você está. Por um minuto, não mais do que isso. E observa o que nesse momento você pode fazer para isso melhorar. Tá? Quando eu falei, olha, respira, e eu respirei, eu falei, gente, estou precisando de água. Tomei água, parece que isso já aliviou. É óbvio que eu sei que estar presente o tempo inteiro é o nosso grande desafio. Mas quando eu vivo com uma pessoa que está no presente, essa pessoa está inteira. E qual é o nosso desafio para as nossas relações? É estarmos inteiros. Tá? Nós podemos ver isso, como eu disse, de diversas formas. Então observa, você está aonde agora? Você está no seu emocional, no seu racional, nos seus valores. É tão interessante quando nós falamos em autoconhecimento. Há muitos anos atrás eu atendi uma profissional e ela trabalhava, na época ela já fazia home office, e era um trabalho muito específico. E nós fizemos o trabalho, e uma das coisas que eu pedi para ela foi para ela entender como é que era a estrutura de personalidade dela. Aplicamos um teste, discutimos, e eu lembro da frase dela para mim, que foi assim: agora que eu sei que eu sou uma pessoa introvertida e que eu não preciso de pessoas, eu vou parar de me cobrar de ter que ser tão sociável, porque isso me cansa, isso me deixa muito irritada. E isso me faz perceber por que eu escolhi essa carreira. E realmente eu estou na carreira que eu preciso. Foi muito legal essa percepção. Por quê? Porque ela se cobrava ser uma pessoa que ela não queria ser. Para ela, é o melhor. Ela até poderia vir a ser, mas com sofrimento. Para uma pessoa extrovertida, esse período que nós estamos aí de home office é o inferno, é a morte. Por quê? Porque o nosso grau de carência aumenta muito, nós precisamos de pessoas.
Nós nos alimentamos de pessoas. O introvertido foi o paraíso na Terra. Entendeu? Por quê? Porque pela primeira vez ele não precisou se esforçar tanto. Ele pôde viver no mundo dele. Então, se essa live trouxe para você uma pequena consciência, tá? Uma pequena, do quanto você está vivendo no presente, ou no passado, ou no futuro, do quanto você realmente sente o que você consegue trazer a consciência ao que você sente. Se você conseguir, a partir de agora, reservar 1 minuto por dia para se fazer a pergunta: como eu estou? O que eu estou sentindo? Fica tão mais simples. Porque olha que interessante, muitas vezes nós somos tão impactados pelo outro que nós nem nos damos conta que nós não estamos bem por conta do outro. Eu brinco que a minha maior habilidade, segundo alguns testes, é exatamente entrar em empatia com o que o outro está sentindo. Só que se eu estou um pouco desconectada de mim, a empatia se torna quase uma maldição, porque eu atendo uma pessoa que não está bem, a pessoa vai embora bem e eu fico mal. Então, o estar consciente me ajuda também a não pegar o que não é meu, a ouvir o que o outro está me dizendo e entender e até questionar. Posso ajudar no quê? Óbvio que isso daqui tira a emoção da vida. Como diria uma cliente minha de 20 anos atrás, você acabou com a minha motivação. E eu olhei para ela e falei: não. Eu acabei com a sua ansiedade, a sua necessidade de ficar se conectando ao futuro. E a ansiedade não tem nada a ver com motivação. Assim como o sacrifício não tem nada a ver com desafio. Tá? Desafio é algo que você realmente consegue fazer e se superar. Sacrifício é algo pelo qual você tem que se sacrificar, você tem que sofrer para realizar aquilo. A Roseli está dizendo: gosto de ouvir sobre autoconhecimento e colocar em prática, refletindo sobre. Bom, eu sou suspeita, tá? Eu sou super suspeita, porque eu acho que até hoje o que eu mais investi de dinheiro na minha vida foi em autoconhecimento. Porque a paz de espírito nos ajuda a navegar por mares calmos ou mares revoltos. Ou seja, o autoconhecimento me ajuda a passar por qualquer situação com equilíbrio. E a falta do autoconhecimento faz com que qualquer mar calmo seja um mar em tempestade. Porque tudo pode estar bom, se internamente eu não estou bem, é um desastre. Então, é muito importante nós entendermos que assim, o autoconhecimento, ele é uma bênção, mas ele é um investimento individual de cada um de nós. E olha que legal, assim como o tempo, ninguém pode fazer esse caminho por você. Eu não posso pegar 5 minutos emprestado de ninguém, tá? Eu não posso fazer com que alguém aprenda um idioma por mim. Eu não posso, pedir para ninguém viver algo por mim. Eu também não posso pedir que o outro evolua para que eu evolua. A evolução é individual. E não adianta, mas se todo mundo evoluir, eu vou evoluir junto. Sim, você pode evoluir junto, mas você não vai evoluir na mesma possibilidade que você tem. E nós temos que entender qual é a nossa capacidade e o que nós bancamos quando nós falamos em autoconhecimento. E para que eu quero autoconhecimento? Porque a partir do momento que eu quero autoconhecimento para ficar com alguém, para conseguir um bom emprego, para conviver melhor com os outros, mas o foco é fora, não é dentro, isso já me traz uma tendência à desmotivação. Por quê? Porque eu estou tirando o meu poder e dando o meu poder para o outro. E quem tem que ter poder é você, não é o outro. O outro já tem o poder dele, ele não precisa do seu poder. Eu lembro sempre de uma frase do Jung, e eu brinco muito com o meu amigo José, que é psicanalista. Hoje ele não deve ter conseguido entrar, porque o Jung dizia: o oposto do amor não é o ódio.
é o poder. Porque o amor e o ódio, eles são a mesma energia, são faces da mesma moeda. Então, eles são eles se conectam. Por isso, quando uma pessoa odeia muito o outro, nós brincamos, o amor pode se transformar em ódio e o ódio pode se transformar em amor. Mas, quando você deixa de amar, você deixa de ter esse sentimento, você entra no poder. E casando com o que nós falamos na semana passada, sobre a questão dos abusos, e abuso para mim é ser humano pode passar por um abuso. Eu não acho que seja só crianças, mulheres e velhinhos. Todos nós passamos por abuso, e muitas vezes abusos conscientes, quando nós achamos que o outro, por tentar nos controlar, por tentar nos dominar, faz isso por amor. Olha a falta de autoconhecimento. Amor não é poder. O oposto do amor não é o ódio, é o poder. E o outro só consegue ter poder sobre mim quando eu não sei o que é amor, quando eu dou esse poder para o outro, quando eu não faço a minha parte, quando eu não busco me conhecer, quando eu acho que só esses 5%, porque se a mente consciente é 10%, e eu sempre brinco que isso é para Einstein, né? Nós, pobres mortais, talvez usemos 5%, tá? Aquele filme Lucy, olá, bem-vindo, Rob. Aquele filme Lucy, né? Ele é muito legal, porque conta a história da moça que ela, por conta de uma droga que ela ingere, por ser usada como mula por traficantes, essa droga, em vez de matá-la, ativa todo o sistema nervoso e o cérebro dela. Então, isso faz com que ela vá assumindo possibilidades de atuação da mente como um todo. E é muito interessante porque fala, bom, agora ela conseguiu ativar 10% da mente dela. E aí ela já consegue falar um idioma que ela nunca conseguiu falar. Ela ativou 20%. Ou seja, quanto mais nós buscamos o autoconhecimento, mais nós temos acesso a essa mente inconsciente. Mas nós temos acesso ao que não, a nossa sombra. Mas nós temos acesso aos nossos comportamentos automatizados. E, na boa, é um desafio desautomatizar os comportamentos. E nós só fazemos isso através do autoconhecimento. Eu só mudo a minha história através do autoconhecimento. Eu só me tiro do mar revolto e me coloco no mar calmo através do autoconhecimento. E isso é um trabalho individual. Psicólogos, terapeutas, coachings, mentores, orientador espiritual, eles podem te dar a mão e te ajudar no caminho, mas quem escolhe o caminho, quem faz o caminho é você. Por quê? Porque o caminho que eu fiz talvez não sirva para você. E talvez só sirva uma parte do caminho, mas não serve o caminho como um todo. Então, se eu conseguir hoje fazer com que você tomasse consciência do grau de importância e do quanto o autoconhecimento é uma responsabilidade única e exclusivamente sua, essa live para mim já valeu a pena. Porque é só dessa forma que eu consigo até mesmo equilibrar tudo na minha vida, minhas relações afetivas, minhas relações profissionais, minha vida financeira. Eu começo a ter tempo para me dedicar àquilo que realmente é importante. E eu não perco tempo fugindo de mim ou fugindo das frustrações. Então, se eu conseguir hoje trazer essa consciência, tá? E hoje foi literalmente um bate-papo, porque o objetivo não era trazer conceitos, era conversar. Então, meu papel hoje com vocês está feito. Bom, eu vou deixar vocês, vou estar esperando na próxima semana. Na próxima semana nós temos um assunto mais técnico para se conversar. Mas, se você puder, pelo menos 5 minutos por dia, reserva para parar e observar o que você está sentindo e por quê. Ou
Pegue uma situação que você quer resolver e coloque foco nela através do teu sentir, da tua percepção, da mudança de comportamento em você. Uma pequena coisa. E você vai perceber o quanto isso vai fazer diferença. Bom, espero vocês semana que vem. Muito obrigado pela companhia. Espero que esse monólogo tenha ajudado a trazer um pouco de luz sobre esse tema. E eu vejo vocês semana que vem. Um beijo.